Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Maurício Silva de História, com uma aula hoje super especial. É um assunto que aparece com muita frequência na prova do Enem, que é a história dos povos indígenas do Brasil. É uma das questões que o aluno não pode jamais de deixar de ver, não pode ir para a prova do Enem sem saber muito bem as técnicas de estudo desse assunto. Ok? Então, a gente vai tratar hoje dessa temática, a história dos povos indígenas no Brasil, em especial no Brasil colônia, e a gente vai justamente retratar os principais pontos que nós temos para vocês. Então, vamos lá. A gente não pode esquecer, primeiro ponto, que se estuda a história dos povos indígenas do Brasil, principalmente com documentações produzidas pelos viajantes europeus que para cá vinham durante o século XVI, XVII, XVIII. De modo que a maior parte das visões que nós temos sobre os povos ameríndios, os povos indígenas do Brasil, são visões negativas, são visões etnocêntricas e eurocêntricas, que vão constantemente retratar o índio como bárbaro, selvagem, violento. Então, toda essa documentação é necessária que o aluno entenda para que, na hora de uma questão, ele consiga ler e interpretar e saber a visão, a memória, na verdade, que está por trás dessa documentação. Ok? Muito bem. O que a gente conhece por Brasil à época, na chegada dos portugueses, na verdade o que a gente tinha era um aglomerado muito grande de povos que aqui viviam há milênios, com uma diversidade muito grande. Não é? Sendo que os primeiros povos que entram em contato com os europeus a partir do século XVI são os povos Tupi-Guarani, onde os Tupi-Guarani representavam uma nação com uma complexidade tremenda, com diversas tribos que vocês podem ver aí no quadro: Tupinambá, Tremembé, Potiguara, Tabajara, Caeté, Tupiniquim. Então, havia de modo que uma diversidade linguística, uma diversidade cultural, uma diversidade étnica também. Então, a palavra índio, né, esse conceito que foi construído pelos europeus de forma genérica, não consegue expressar toda a complexidade que se tinha dos povos indígenas do Brasil à época da chegada dos portugueses. Então, esse é o primeiro ponto, compreender a diversidade dos povos indígenas antes da chegada dos portugueses. Muito bem. Além disso, a gente tem que retratar as principais características desses povos tupi-guarani que estavam pelo litoral brasileiro quando os portugueses chegaram. E quais técnicas a gente pode chamar a atenção, que aparece com muita frequência nas provas do Enem e de vestibulares em geral. A gente tem, por exemplo, que esses índios do Brasil não conheciam a escrita. Quando eu falo escrita, é essa escrita vernacular, né, que a gente utiliza em sala de aula, que nossos alunos utilizam. Não conheciam também a técnica da metalurgia, ok? Então, é importante também sinalizar isso. Havia ausência de estados hierarquizados, então a gente não tem povos entre os Tupi-Guarani em especial, que é o que a gente está abordando, com uma hierarquia muito bem definida, tal como existia entre os povos incas, maia e astecas, que eram povos hierarquizados. Por exemplo, os incas tinham o imperador, inclusive o último dele, o imperador Atahualpa, os astecas que tinham o imperador, tal como com maior destaque o Montezuma. Então, esses povos Tupi-Guarani não tinham essa hierarquia complexa como esses povos Inca, Maia e Asteca, né? A forma de organização política deles era a tribo, a organização tribal, que consistia muito bem no líder ser muito mais ali um pajé, muito mais um grande guerreiro, e governar a partir justamente do consenso tribal, né, de todos os integrantes da aldeia. Isso é importante também, a gente está chamando a atenção. Além disso, ganhava destaque a divisão do trabalho por sexo e idade. Então, não havia uma divisão rígida, técnica, do trabalho. Então, a gente tem uma divisão sexual, né, e por idade também, de modo que as mulheres realizavam as tarefas de
da agricultura, a tarefa do plantio. Os homens, como nós veremos, realizavam muito mais a caça, a pesca, a guerra. Então, a divisão do trabalho é a divisão que a gente chama natural, ou, como aparece em alguns vestibulares, a divisão sexual do trabalho. Muito bem, são povos coletivistas, né? A gente aborda também isso aí, vocês estão vendo na nossa tela, que são povos coletivos, onde não existia, no caso, a ideia, a noção de propriedade privada, como os europeus construíram ao longo ali do final da Idade Média, entrando pelo período moderno com a expansão marítima, né? Essa ideia de propriedade privada, de pertencimento, tal como o mundo ocidental possuía, esses povos indígenas do Brasil não tinham. Tá? Então, a gente destaca nesses primeiros momentos dessa nossa aula, dessa nossa apresentação, justamente essas características que são essenciais, são fundamentais em toda e qualquer prova de exame seletivo. Muito bem. Aqui a gente pode destacar, vocês estão vendo aí na nossa tela, não é? Toda uma iconografia que chama atenção para essa festividade, esse lado cosmológico indígena, que é a marca fundamental dos povos tupi-guarani, né? Esses povos eram politeístas, acreditavam nos mais variados deuses, né? Isso o Enem tem abordado também com uma certa frequência. Esses povos não faziam uma divisão, como a gente tem hoje no mundo moderno, entre mundo material e mundo espiritual. Para eles, tudo estava... Aí vem um conceito importante, né? Que é o conceito de imbricação. Então, mundo material e mundo espiritual, para esses nativos, estava tudo imbricado, estava tudo conectado. Não havia essa divisão entre mundo material e mundo espiritual, né? Então, aqui esse universo cosmológico dos povos indígenas, o aluno tem muito bem que ficar atento. Muito bem. Além disso, a gente tem que chamar atenção nesse curso logo, desde o início, que é um curso bastante conceitual, a gente vai abordar aqui os principais conceitos que fazem parte da prova do Enem, e um dos conceitos que a gente não pode jamais deixar de entender, que vai perpassar por todo o curso de História, e eu ouso falar, pessoal, por todo o curso das Ciências Humanas, tá? Então isso é muito importante, a gente ficar muito atento ao conceito de relativismo cultural. Vocês estão vendo aí muito bem o conceito, e aí eu posso até sinalizar para vocês que o relativismo cultural nada mais é do que a ideia de que a gente não pode julgar outras sociedades com base em nossos próprios valores, né? Por quê? Porque a gente emite o preconceito, a gente emite juízo de valor. Então, qual é a ideia? A ideia é que tem o princípio de alteridade. Esse é um outro conceito também interessante, a alteridade, o princípio de respeito, não é? No entanto, quando os portugueses chegaram por aqui, essa alteridade não existia, ok? Então, os europeus acreditavam que eles eram o centro cultural do mundo. Daí entra o conceito de eurocentrismo. E eles também acreditavam que a etnia deles era superior. Então, entra um outro conceito que é o etnocentrismo. Portanto, nesse processo de contato entre indígena e europeu, havia essa ideia de superioridade étnica dos povos europeus que chegaram aqui no Brasil. E nesse processo de contato, infelizmente, quem levou a pior, e vocês sabem muito bem, são os povos indígenas que vão ser quase que praticamente dizimados no princípio de guerras e conflitos que vão acontecer ao longo de todo o processo colonial. Tá bom? Então, esse conceito, pessoal, de relativismo cultural tem que estar muito bem sedimentado, muito bem definido, porque ele vai fazer parte de todo o nosso curso de História, tá? Não somente o curso de Brasil Colônia, mas todo o curso de História, ok? Vamos então. Aqui a gente ratifica, né, só confirma nesse próximo slide, nessa nossa próxima tela, as principais atividades que cada agente social dos povos indígenas realizava. Então, aqui você vê mulheres que realizavam trabalho doméstico, como eu já sinalizei, e trabalhos agrícolas. E aqui vale falar que a principal atividade agrícola desses povos indígenas era a mandioca, tá, gente? Já já a gente dá mais destaque à mandioca, que foi a base alimentar dos povos indígenas do Brasil.
Além disso, a gente tem os homens com a prática da caça, derrubando as matas, com a pesca também, né? São atividades de homens adultos. As crianças também tinham, desde muito cedo, que realizar pequenas tarefas, lógico, que não dentro da lógica da exploração do trabalho infantil, mas que essas crianças começam a trabalhar desde muito cedo, com certeza começam. Por exemplo, se é menina, o orgulho da mãe é que essa menina comece a fazer tecelagem, comece a acompanhar a avó, a tia, né, em pequenas tarefas. Se é menino, começa a seguir o pai, o avô, o irmão mais velho, de modo que toda a comunidade indígena é responsável pela educação das crianças. Isso também é fundamental. Muito bem. Os idosos davam a primeira e a última palavra nessas sociedades antigas, aqui do Brasil, antes da chegada dos portugueses. Porque não existia a escrita, como eu já sinalizei. Então, como é que esses povos ameríndios armazenavam a sua cultura? Aí entra, pessoal, o valor da memória, a memória, que será também um conceito muito importante que a gente vai estar desenvolvendo ao longo de todo esse curso. Então, a trajetória desses índios era mantida e transmitida pela memória coletiva. Então, esses idosos tinham um papel fundamental na estrutura, na organização cultural de toda a comunidade. E isso também é fundamental, a gente não pode jamais deixar de esquecer, tá, gente? Muito bem. Aqui a gente vê uma iconografia interessante, não é? E aí tem que tomar muito cuidado, iconografias em provas, sobretudo no Enem, que tudo tem uma razão de ser. Então aqui você pode observar que a gente tem, no caso, né, o indígena deitado na rede, e a rede faz parte do universo cultural dos índios do Brasil. Aí você pode observar também a caça, né, a técnica do fogo que eles desenvolveram também, certo? Então, algumas características que são essenciais, que vai aparecer constantemente nas questões de provas de vestibulares, em especial, que é o nosso foco aqui, né? O maior de todos, o exame seletivo, que é o Enem, tá certo, gente? Muito bem. Aqui eu vou chamar a atenção para vocês da principal atividade alimentar desses povos ameríndios, né? Como eu falei ainda há pouco, que foi a base alimentar dos povos da América, sobretudo essa América que a gente vai chamar mais tarde de América Portuguesa. Então, esses povos indígenas do Brasil tinham como base a mandioca, esse tubérculo, não é? Que foi a base alimentar também do Brasil colonial e é, até hoje também, das mais variadas áreas desse nosso país. Muito bem, aqui você vê as indígenas descascando o tubérculo, a mandioca. Para quem não sabe, a mandioca é um tubérculo, do qual se pode fazer uma porção de guloseimas. Eu quero destacar aqui que o sumo da mandioca é utilizado, que é o tucupi, o famoso tucupi, do qual você pode fazer uma porção de alimentos combinados, tipo frango no tucupi, o pato no tucupi, que são comidas típicas, né, principalmente do norte do Brasil. Nós temos aqui a tapioca, da qual é feita da goma, que é extraída da mandioca, né? Então você extrai a goma e pode fazer a tapioca, a tapioquinha, a farinha de tapioca também, não é? Temos também aqui um prato que é feito também típico aqui do norte, que é no caso a maniçoba, que é feito da folha da maniva, né? Inclusive esse prato tornou-se patrimônio cultural do norte do Brasil, faz parte da identidade, do patrimônio culinário, tá? Dos povos nortistas. E por fim, aquilo que o Enem chama muito a atenção nesse aspecto culinário da base alimentar do povo brasileiro, no caso aqui, a farinha de mandioca, né, gente? A farinha de mandioca que até hoje é comida com uma técnica lá do passado, né? Os índios têm a técnica de pegar a farinha com a mão e jogá-la na boca. E até hoje os brasileiros, quando vão em alguma feira popular, para saber se o produto tá realmente bom, tá crocante, então pega um punhado de farinha com a mão, joga na boca. Isso já apareceu no Enem, né? Esse gesto de jogar a farinha com a mão na boca se misturou em todas as classes sociais, não somente do Brasil,
mas mundo afora, e tornou-se, portanto, um hábito sincrético, essa forma de pegar a farinha com a mão e jogar na boca. Então, aqui dados culturais importantes para a nossa prova, né? Então, a prova tem essa pegada também cultural, tem essa pegada de chamar atenção para a identidade do povo brasileiro com a marca indígena, obviamente. Muito bem. Aqui a gente já pode realizar um exercício do Enem, a gente vai fazer um curso muito prático, tá, gente? O nosso curso de História, né, o nosso diferencial é que a gente vai fazer um curso bem prático, com bastante exercícios. E vocês vão encontrar aí na nossa plataforma diversas baterias de exercícios, lógico, com foco na prova do Enem. Muitas questões também inéditas, produzidas pela nossa equipe, produzida por mim em especial, né? Muitas questões nível Enem. Questões nível Enem. Então, vamos começar aqui a fazer logo essa questão interessantíssima. Vamos lá. Vou ler com vocês, tá, gente? Em geral, os nossos tupinambás ficam bem admirados ao ver os franceses e os outros dos países longínquos terem tanto trabalho para buscar o seu arabota, isto é, o pau-brasil. Houve uma vez um ancião da tribo que me fez essa pergunta: por que vindes vós outros, franceses e portugueses, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Então, observa, né? A gente vai ter aulas específicas só para explicar a técnica de como se faz a questão do Enem e como como é que eu posso dizer para vocês? Como se resolve? Tem a técnica do elaborador de produzir a questão e tem a técnica da resolução. Então, aqui já é um passo a passo. Primeira técnica é texto base. Então, a gente lê o texto base, certo? Legal. O segundo passo é entender o enunciado, é a pergunta, essa que está aparecendo aí em nossa tela. Então, nessa questão, o que se pergunta? Diz assim: o viajante francês Jean Delery reproduz um diálogo travado em 1557 com o ancião Tupinambá, o qual demonstra uma diferença entre a sociedade europeia e a indígena, no sentido do quê? Então, olha só, foi dado um texto base, no qual o indígena está dando uma bronca no viajante francês, que é o Jean Delery, não é? E agora ele pergunta por que essa bronca, qual é a diferença que está havendo nisso? E a gente observou que no texto a diferença é uma diferença cultural. Portanto, a alternativa correta, que é a alternativa oficial, é a letra A, do destino dado ao produto do trabalho e nos seus sistemas culturais. Então, o que é que a gente está vendo no texto? Uma diferença de mundo, uma diferença cultural, um choque cultural entre a visão de mundo europeia, que é capitalista, de acumulação de riqueza, e a visão de indígena, que é uma visão muito mais ligada à natureza, ok? Que não é uma visão comercial, tal como os portugueses desenvolviam. Ok? Por que não pode ser a letra B? O erro da letra B, preservação dos recursos ambientais. Então, a temática não é preservação de recurso ambiental. O erro da letra C, o interesse de ambas as partes em uma exploração comercial, alto lá. Quem está interessado na exploração comercial é o europeu, né? A gente viu muito bem no texto, e não o indígena. Erro da letra D, da curiosidade, reverência e abertura cultural recíprocas, alto lá. O erro aí é recíproca. Quem está interessado na abertura comercial, no texto, é o europeu e não o indígena. Por fim, não menos importante, a letra E, da preocupação com o armazenamento de madeira para os períodos de inverno. Bom, aqui o grande erro é período de inverno, então eles não estão tratando de estações de ano e nem muito menos também de armazenamento de madeira. Então, observem que a técnica de responder as questões é fácil, desde que você conheça o passo a passo que deve ser feito nas questões e entenda também o contexto histórico, tá certo? Vamos lá em nossa aula, então? Vamos para frente, já aqui finalizando. Elementos culturais dos povos indígenas. Esses indígenas tinham o hábito de deitar na rede. A gente vai ver mais na frente questões sobre rede em exercícios, né? Que tem aparecido muito em provas do Enem, as questões sobre a rede, tá? Os índios também tinham o hábito de andar pelados, e isso vai ter um conflito muito grande cultural com os padres jesuítas que começaram a chegar pelo Brasil. Ok? Esses índios também tinham o hábito de tomar o cauim. O
que é o cauim? Uma bebida alcoólica fermentada feita da mandioca, o chamado cauim. Eles acreditavam que essa bebida era uma bebida sagrada que poderia nutrir não somente o corpo, não é? Mas também poderia nutrir o espírito. Então, eles acreditavam que poderiam fazer um contato entre o mundo material e o mundo espiritual via cauim. Então, existiam os chamados rituais de cauinagem, ok? E o outro elemento cultural que a gente jamais pode deixar de esquecer nessa aula, nesse tema, é o ritual de antropofagia. Então, esses índios do Brasil praticavam a antropofagia. Em que consistia a antropofagia? Não é? Consistia em aprisionar um grande guerreiro de uma tribo rival, não é da mesma aldeia, tá? Muita gente confunde. Professor, é o indígena da mesma aldeia que é ingerido, que é morto? Não. Gente, é o indígena rival. As guerras sempre aconteceram entre os povos indígenas do Brasil, ok? Claro que as guerras matavam pouco, né? Vai ser muito diferente das guerras com os europeus, mas tinha guerra aqui. O que levava às guerras? Geralmente, os conflitos por território, ok? E quem fosse aprisionado, e se fosse um grande guerreiro, era ingerido em antropofagia. Aqui a gente pode observar algumas imagens, né, retratadas pelos europeus. Nós temos indígenas, né, celebrando um ritual de antropofagia, aqui inicialmente uma reunião. Aqui nós temos o tacape, que vocês podem observar, que era considerado sagrado justamente para esse maior momento, que é o chamado ritual da corda, né, que é o momento no qual esse prisioneiro será sacrificado. Era tudo muito simbólico. Ele acreditava que deveria ser sacrificado porque ele achava que iria para um território no além, destinado somente aos grandes guerreiros que eram ingeridos pela boca do inimigo. Tá? Depois da morte dele, o corpo é tratado por toda a aldeia, a carne é ingerida, e eles acreditam que, né, ao ingerirem a carne de um grande guerreiro, estavam se tornando muito, muito mais fortes. Então, para a prova de Enem, para a prova de vestibulares em geral, qual é o sentido simbólico da antropofagia? Consiste em ingerir a carne de um grande guerreiro, justamente por acreditar que toda a aldeia estaria assimilando as qualidades daquele grande guerreiro. Tá certo? Lógico que essas iconografias não foram feitas pelos indígenas, como vocês podem muito bem observar. São técnicas de pintura dos europeus, não é? Então, esses indígenas, nessas iconografias, são retratados como bárbaros, selvagens e violentos. Tá bom? Para finalizar nossa aula de hoje, histórias e representações, né? O aluno tem de compreender como, ao longo do processo histórico, os índios foram representados. Então, historicamente, quais são as representações dos colonizadores, tá, sobre as comunidades indígenas? Principalmente que os índios eram, tudo entre aspas, tá, gente? Bárbaros, selvagens e incivilizados. Foi essa memória que predominou ao longo de todo o processo colonial, justamente para justificar o programa de colonização empreendido pela coroa portuguesa aqui neste território. Que aula legal, né, gente? Só dica bacana, dica de alto nível para você começar já esse curso para cima, né? Acreditando que vai dar certo, que a gente é capaz de fazer um excelente vestibular, uma ótima prova de história, e eu vou ser muito orgulhoso, né, de acompanhar vocês nessa trajetória. Um abraço e até a próxima aula.